acompanhar comigo? Quem achou, diga glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, sejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que agradam de temor o teu nome. Faze como o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Curva sua cabeça nesse momento. Pai querido e Pai amado, todo-poderoso é quem em tua presença, tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa fazer a tua vontade em nosso meio. O Espírito Santo vai nos convencendo, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nossas vidas, de um novo tempo, uma nova história. Pai, vai nos levando e nos direcionando, nos dá destino nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós ansiamos e necessitamos da tua presença, do teu direcionamento sobre nossas vidas, da tua graça, da tua misericórdia para conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vai nos fortalecendo, nos direcionando e fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quando eu leio essa palavra, irmãos, Neemias, a gente conhece muito bem essa história, a qual ele era um copeiro. Só que quando ele recebe a notícia em que a cidade a qual ele pertencia,
a cidade a qual Deus levantou, o povo a qual Deus chamou, era o povo de Israel, estavam ainda vivendo um momento difícil, um momento ali onde os seus muros estavam derrubados, suas portas queimadas, ainda viviam o exílio daquilo que tinha acontecido na Babilônia. É certo que a esperança daquele povo já estava derrotada, e tudo aquilo que os seus amigos, seu irmão trouxe como notícia, entrou no seu coração. E quando essa palavra, essa notícia entra no coração de Neemias, automaticamente a palavra de Deus fala que ele fica triste. E algo interessante que acontece ali naquele momento, quando ele fica triste, ele ora ao Senhor, ele pede perdão ao Senhor, ele se arrepende do mal que ele estava fazendo, por mais que ele não teria feito muita coisa para contribuir com o mal do povo, mas ele sentiu a dor daquele povo. E é interessante, a qual naquele momento, ele sentiu aquela dor, aquela tristeza, foi uma permissão de Deus na vida de Neemias, para cumprir o propósito que ele tinha separado para a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele não permite nada em nossas vidas em vão, tudo tem um propósito. O Senhor permite algo na tua vida em vão? Tudo tem. Será que você está vivendo o propósito, ou você está deixando só passar essa situação na tua vida? Ou você só tem levado essa situação com a barriga? Ou você só tem se conformado com a situação que você está vivendo? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 fala: não se conformeis com o sistema desse mundo, mas tenha a mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque há duas opções na tua vida: ou você se conforma com a situação, ou você tenta mudar algo. E todo mundo passa por problemas e situações. Só que quando nós vemos um propósito na dor que nós estamos vivendo, na situação que nós estamos vivendo, quando nós vemos propósito naquilo que nós estamos passando, o Senhor está alertando você para falar que você vai ser a diferença aonde Ele te colocar, que essa situação não vai te matar, ela vai te fortalecer, ela vai te levantar a viver um propósito novo na presença do Senhor, e tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida vai acontecer, porque ou você fica prostrado e derrotado, ou você se levanta e fala: agora eu vou avançar, agora eu vou mudar a situação, agora eu vou mudar de atitude para viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Só aqueles que estão dispostos a mudar a situação na sua vida, a ter o entendimento de fazer diferente, glorifica o Senhor nessa noite, aleluia. A dor que Neemias sentiu não era uma dor qualquer, irmão, era a dor de Deus. A dor que Neemias sentiu, irmão, era a dor que Deus estava sentindo. Você acha que Deus estava alegre em ver o seu povo desprotegido, sendo exilado? Ele permitiu? Permitiu. Porque tem coisas que Deus permite nas nossas vidas para nos ensinar. E tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, nós devemos aprender, irmão, para não passar de novo. Ele permitiu anos o povo ficar naquela situação para que eles pudessem aprender. Só que nós somos teimosos, irmãos. Não é só o povo de Israel, não. Nós somos muito teimosos. O Senhor nos chama a viver em obediência. E quando nós vivemos em obediência ao Senhor, o Senhor Ele vai abençoando, o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai direcionando, o Senhor vai nos ensinando, nos capacitando. Tudo isso, o Senhor,
Ele vai fazer aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Mas preste atenção, quando nós saímos da rota de Deus para nossas vidas, nós começamos a atrasar aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. E certamente Ele vai querer te levar para a rota original, aquilo que Ele preparou para você, o caminho. E muitas vezes a gente está querendo pegar atalho, e atalho não é para crente, irmão, atalho não é para filho de Deus. Nós devemos andar no caminho do Senhor. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós saímos do caminho que Ele tem preparado para nossas vidas, Ele vai nos levar de volta, mas não é na mesma situação. Outras coisas vão acontecer. E o povo de Israel precisou passar pelo exílio, para que eles pudessem entender o que Deus ele tinha preparado para a vida dele. Para que eles pudessem entender o propósito de Deus na vida deles. Só que esse tempo passa. De tanto Deus ele permitir, Ele falou: agora basta. Eu vou mudar a situação. Só que Deus ele não precisa de muito para mudar a situação. Ele precisa pelo menos de alguns já entenderam. Ele não precisa de muitos para fazer, ele precisa de um que se posicione para mudar a história. Ele precisa de um que entregue para que Deus possa fazer algo novo. Ele precisa de um para que possa fazer a vontade de Deus, sentir a dor de Deus. Sabe quando Deus ele via Israel como uma prostituta que, em vez de ser separada como noiva dele, estava se prostituindo por aí, ele levantou um profeta chamado Oséias, e ele falou: agora tu vai casar com a prostituta para te sentir a minha dor. E ele casou com a mulher, ia pegar a mulher na zona, ia, voltava, a mulher estava lá, ele voltava, porque ele estava sentindo a dor de Deus. Ser traído é bom? Muitas vezes Deus ele faz, nós sentimos a dor dele, para que nós venhamos se posicionar. Irmão, se Deus ele te apresentou essa dor, não é para você ficar prostrado. Se você está enfrentando um problema, não é para você ficar derrotado, porque esse problema não tem poder sobre a tua vida, porque o teu Deus é maior do que qualquer coisa. Se ele te apresentou esse problema, é porque ele está abrindo os teus olhos, para que você possa entender essa situação, levantar, arregaçar as mangas e ser a solução desse problema. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que fica remoendo o problema, remoendo o problema, remoendo o problema, remoendo o problema, e nunca traz solução para o problema. As nossas vidas, você foi criado para solucionar problemas. Você estuda, você se forma em uma faculdade, você se torna um advogado para quê? Resolver o problema dos outros, irmão. É advogado aqui na casa? Tu resolve o problema de quem? O teu? É o dia todo resolvendo o problema dos outros. Você nasceu para criar solução na vida de outras pessoas. Você nasceu para servir outras pessoas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida envolve pessoas. E tudo aquilo que Ele tem direcionado você envolve solucionar problemas na vida de pessoas. Deus te chamou para ser um libertador. Deus te chamou para trazer cura. Deus te chamou para trazer libertação. Deus te chamou para levantar muros. Deus te levantou para levantar tendas. Deus te chamou para fazer algo para Ele, irmão. Às vezes você olha para dentro de você e fala: não tenho nada a oferecer. Talvez até você recebe uma oportunidade para dar uma palavra e falar: irmão, não tenho nada para te oferecer. Se Deus te chamou, você tem. Se você está ali para dar uma palavra, você tem. Para de correr daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Para de se esquivar daquilo que Deus já te chamou para fazer. Para de querer viver somente a tua vontade
e começa a viver a vontade de Deus, irmão, porque a nossa vontade é falha, mas a vontade de Deus, ela é plena em nossas vidas. A própria palavra fala, acabei de falar, Romanos 12:2, os planos de Deus são bons, agradáveis e perfeitos. Ele tem defeito? Então, porque até hoje você quer viver os teus planos, que é cheio de defeitos? Estou pegando. Irmãos, Neemias, ele recebeu essa notícia, ele sentou, ele chorou, mas ele nos ensina algo interessante. A palavra de Deus fala que ele orou e ele jejuou. Mas na frente ele faz uma oração, e essa oração é de arrependimento. Tudo que Deus quer de um servo é ter uma intimidade, é ter um arrependimento, é ter o seu coração. É por isso que as situações não vêm para te matar, vêm para te despertar. Não vem para você ficar prostrado, mas vem para você se posicionar e levantar e falar: Senhor, eu estou aqui. Faz na minha vida, me usa. Deus, ele vai te mostrar o teu campo missionário. Deus, ele vai te direcionar ao teu chamado. Deus, ele vai fazer na tua vida algo novo, quando você entender que a dor que ele gerou no teu coração também é a dor dele. Você nasceu para solucionar essa dor, trazer cura para aquilo que está trazendo dor. E quando ele fizer isso na tua vida, meu irmão, ele vai te levantar para gerar cura na vida de outras pessoas, para gerar libertação na vida de outras pessoas, para trazer salvação na vida de outras pessoas. Levanta a mão que eu vou profetizar na tua vida. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Você foi chamado para carregar algo lindo de Deus, e você vai carregar isso para fazer a vontade de Deus através da tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus fala no final bem explícito, no versículo: e na época e no tempo eu era copeiro do rei. Irmão, copeiro, ele trabalhava para o rei. Ele era um funcionário do rei. Ele servia ao rei, nem era o rei dele. Nem era o rei da sua nação. Ele estava num lugar estrangeiro, irmãos, servindo um homem que nem adorava o mesmo Deus que ele. Só que olha que interessante que Deus falou comigo. No meio da trajetória, irmãos, nós vamos passar por lugares e nós não vamos entender por que estamos lá. Nós vamos entrar em um trabalho que a gente muitas vezes não vai entender por que a gente está lá, mas tem um propósito. Neemias, em todo momento que ele estava dentro daquele palácio, e o copeiro, irmão, ele é muito utilizado pelo rei, sim ou não? Porque eles bebiam muito. Se ele era copeiro, ele estava lá constantemente. Olha só que interessante. Se ele estava lá constantemente, ele sabia dos planos do rei, sim ou não? Ele sabia dos projetos do rei, sim ou não? E alguém é rei de qualquer forma? Alguém é rei de qualquer maneira? Tem que ter um patamar para ser rei. O rei, ele é o governante. O rei, ele é o estrategista. O rei, ele é o direcionador. O rei é o dono do palácio. Então, Neemias estava dentro do palácio com um propósito. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala:
aonde Deus te colocou, tem um propósito. Ah, pastor, meu patrão é ímpio. Mas se você está lá dentro da empresa junto com ele, você está aprendendo algo. Só que se você é cristão, você tem algo para ensinar, sim ou não? Me acompanha para você entender. Eu quero te fazer uma pergunta. Ele está vivendo o propósito dele, você está vivendo o seu? Talvez ele te colocou em uma função, irmãos, que você está aprendendo algo ali. Será que você está ensinando algo para ele? Irmão, quando a gente não vive o nosso propósito, a gente não está vivendo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Eu quero te falar uma coisa: para de perder tempo. Irmão, se o rei não tivesse um apreço pela vida de Neemias, se Neemias não tivesse nada a entregar naquele lugar, o rei ia olhar para Neemias e ver que ele estava triste? No mesmo tempo que Neemias estava dentro do palácio, aprendendo mais sobre governar algo, porque Deus nos bota em lugares. Você está entendendo isso? Se eu fosse você, já estava começando a glorificar o Senhor. Se Neemias tivesse entendimento daquilo que ele estava vivendo ali naquele lugar, aprendendo a governar com aquele rei, e aquele rei tendo apreço por Neemias, tendo um entendimento que o Deus de Neemias também é todo poderoso, o Senhor não tinha colocado Neemias naquele lugar. Então, aonde Deus te plantou, irmão, Deus ele está te ensinando algo. Aonde Deus te colocou, o Senhor ele está fazendo algo novo sobre a tua vida, mas Ele está te capacitando. Você está aqui nessa noite, você está aqui nessa igreja, você está recebendo uma capacitação do céu. Essa ministração para você é um direcionamento do céu para a tua vida, para que você possa entender que você pode romper, que você também tem que ter sede para aprender, para viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Isso gerou na vida de Neemias um posicionamento. Sabe o que Deus falou com Neemias? Eu estou precisando de um governante, de alguém que se levante, de alguém que faça a diferença. A palavra de Deus fala que Neemias, ele ficou triste, mas naquele momento em que o rei olhou para ele, viu a tristeza nos olhos de Neemias, ele falou: por que você está assim? Neemias explicou a situação. O rei falou: agora você vai, você pode ir, você leva cartas, porque tudo que você precisar eu vou te entregar no meio da tua caminhada. Porque Deus ele é assim, irmãos. Quando Ele nos chama, tudo aquilo que você precisa já está disponível no mundo espiritual, para que você possa exercer aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando nós nos posicionamos na presença de Deus, o Senhor ele olha o nosso íntimo. Sabe o que Deus ele está fazendo em nossas vidas, irmãos? Deus ele precisava de um homem que tivesse coragem, que tivesse um coração humilde, que tivesse um coração ensinável, que fosse inteligente, porque se Neemias não fosse inteligente, ele não estava ali se posicionando para fazer algo para Deus, porque ele tinha um emprego bom, a sua vida estava cômoda naquele lugar. E sabe qual é o nosso maior problema? É não querer sair da nossa zona de conforto. Tá bom aqui, um pouquinho, mas tá bom. Eu não vou me envolver muito na igreja não, porque vai dar trabalho. Eu não vou buscar fazer uma célula, irmão, que toda semana a gente faz uma célula.
Dá trabalho, já trabalho o dia todo, irmão. Isso não é para mim não. E é para quem? Deixa que o pastor faz. Ele vive para isso. Deixa pra Gorete. Tá correndo atrás dos irmãos da célula dela. Tem tempo, né, Gorete? Irmãos, todos os pastores aqui trabalham o dia todo, irmão. Tem os seus negócios, missionários também, obreiros. Porque se não trabalhar, né, não tem o que comer. Só que de dia é o nosso trabalho. Mas a gente separa um tempo para Deus, para que viesse fazer a vontade de Deus. O Senhor não chama desocupado, irmão. O Senhor, Ele chama pessoas que venham fazer a vontade de Deus. E tudo aquilo que você precisa, Ele vai te entregar. Basta você ter coragem, basta você ser humilde de coração, basta você ter um coração ensinável. Neemias tinha um bom trabalho, tinha uma boa reputação, mas ele falou: eu vou me posicionar, porque a minha prioridade é o meu Deus. E quando ele entendeu isso, irmãos, ele foi adiante, ele pegou tudo aquilo que ele precisava, pegou o FGTS dele e foi adiante. Viver o seu propósito. Quem quer viver o propósito, levanta a mão em nome de Jesus. Irmão Neemias, ele chegou naquele lugar. Ele viu e contemplou aquele lugar. Ele saiu de madrugada e viu os muros caídos, as portas queimadas. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E ele falou, viu o trabalho que ele ia ter, e ele começou a trazer essa ideia para as pessoas, irmão. A trazer esse propósito para as pessoas, trazer essa missão para as pessoas. Nós temos que reconstruir. Nós temos que reconstruir. Porque, irmão, tem pessoas que não têm atitude, mas têm fome. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? Porque o Senhor, Ele chama uns de uma forma, outros de outra. Mas quando encontram o mesmo propósito, é aquilo que Deus quer para abençoar a tua vida. E você entende que a dor que você sentiu não é nada na frente daquilo que Deus, Ele tem preparado para você, do novo tempo que Ele tem preparado para a sua vida, do algo novo que Ele tem preparado sobre você. E Ele está chamando você a abrir os seus olhos espirituais, se posicionar na presença dEle, para viver algo novo na presença do Senhor. E ele viu, e ele se levantou, ele começou ali a olhar os escombros, levantou o povo e começaram a trabalhar. Começaram a trabalhar, eles começaram a levantar com o propósito de Deus. De dia eles levantavam, de noite eles se alegravam, e ali eles começaram a levantar aqueles muros, começaram a tirar os entulhos, começaram a fazer uma grande obra, irmãos. Só que quando Deus nos levanta para fazer algo com Ele, não é mil maravilhas. O inimigo se levanta também. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Todos nós sabemos que nós somos guardados pelo Senhor. Só que, irmãos, a gente sabe, o diabo não pode tocar, os demônios não podem tocar, nem as pessoas de certa forma podem te tocar, e se te tocarem, vão prestar contas com um Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que acontece muito no meio da trajetória? A palavra vai dizer que eles estavam ali
naquele propósito, levantando aqueles muros. E se levantou Sabalate, Tobias e Gesem, estrangeiros que não eram de lá, mas estavam lá. Porque tem gente, mano, que não é de lá, mas está lá só para atrasar a vida dos outros. E o que ele falava para Neemias? Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai para frente. O diabo ele não pode tocar, mas ele levanta os enviados de Satanás. Sabe para quê? Para ficar falando, para ficar se levantando, para fazer intriga, para fazer fofoca, para fazer disso. Deixa eu te falar uma coisa: você não nasceu para dar ouvido a essas coisas. Aleluia. Fala o Senhor em nome de Jesus. Vou falar um negócio que tu vai rir, não? Agora que eu vou entrar na ministração. Mas eu vou ser rápido, eu vou ser rápido. Eu vou ser rápido. A gente vai falando e nem... Irmãos, vai se levantar, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não é o que as pessoas falam. Você não é quem se levanta. Você é quem Deus te chamou para ser. Foco naquilo que Deus tem preparado na sua vida. Quando nós perdemos o foco, a palavra de Deus fala, nós devemos andar no caminho do Senhor, nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas continuar no caminho, porque nós seremos bem-sucedidos, meditando na palavra do Senhor, em tudo que nós fizermos. Sabe o segredo de ser bem-sucedido? É continuar focado, é continuar no caminho, é continuar fazendo a vontade de Deus, é continuar vivendo o propósito, é continuar colocando onde Deus nos colocou, e gerando frutos aonde Deus nos plantou. Aleluia. Irmãos, foco, prioridade. Nós temos que dar isso ao Senhor, porque só assim, irmãos, nós seremos bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque quando Neemias chegou primeiro, duvidaram dele. Não era o copeiro? O que ele está fazendo aqui? Aceitou Jesus um dia desse. O que está fazendo aqui? Já pregando com a célula? Primeiro vão olhar para você e vão duvidar, irmãos. Sabe o que ele falava para Neemias? Vai dar em nada. Podem desprezar tudo em você, mas só não podem desprezar a sua história, aquilo que Deus plantou na tua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça de Deus. Você recebe essa graça do Senhor, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que levanta. Ele não precisa explicar nada para ninguém, Ele não precisa dar explicação para ninguém, Ele faz. Sabe o que a gente erra muito? Em se justificar demais. Irmão, se justifica. Deus já te chamou, Deus te direcionou, seja obediente, porque é Deus que irá fazer. Tem um coração ensinável, porque Deus vai te ensinar. Tem um coração de discípulo, porque é Deus que vai te discipular. E é a graça de Deus que habita na sua vida que vai te levar aonde Deus quer.
Duvidaram de Neemias e Neemias não deu ouvidos, porque o foco dele continuava na reconstrução. Vão criticar você, sabe? Às vezes eu olhava para Neemias e falava: isso aí é mais um que chegou, isso é fogo de palha, não vai fazer nada. Só que quando Deus começar a fazer através da tua vida, meu irmão, aqueles que duvidaram já vão começar a criticar. Ah, não está fazendo direito. Ah, não é assim. Ah, não é assado. Não faz e critica, né? Não ajuda, mas quer atrapalhar, irmão. Muito ajuda quem não atrapalha. Se você veio para ajudar, continua ajudando. Mas se você se levantou para criticar, irmão, que seja uma crítica construtiva que vá abençoar. Porque para dar opinião, para falar tem um monte, para fazer tem. Porque vão duvidar de você, vão criticar você. Só que se Deus te chamou para fazer, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Sabe o que acontece com muita gente, irmão? Desanima. Desanima, quer parar. Não, vou parar. Estou desanimado. Perdeu o foco. Perdeu o foco. O Senhor te chamou para viver o propósito na presença dEle. Não perca o foco por causa de pessoas. Não perca o foco por causa do que falo. Não perca o foco por causa de nada, porque o caminho continua preparado para você. Porque tem muita gente, irmão, que dá lugar para o inimigo. E levantaram Neemias, falaram todas as formas, rapaz, até uma raposa faz cair esses muros. Só que eles estavam vendo aquilo que Neemias estava fazendo muito rápido. Passou um mês, a metade dos muros já estavam prontas. Ele já estava lá em cima. Ele fala: esse cara vai começar a levantar. E tentaram parar Neemias, porque quando você se levanta para fazer algo para Deus, irmão, vão tentar te fazer parar. Vão tentar te paralisar. Foi os 3 endemoniados lá. Fala: Neemias, desce aí, que a gente quer falar contigo. Aí Neemias deu uma resposta, irmão, maravilhosa. Porque a gente não precisa usar as mesmas armas. A gente não precisa retribuir da mesma forma. Sabe o que Neemias falou? Neemias capítulo 6. Quero ler isso com vocês. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Irmão, você está numa grande obra e você não pode parar. Você está vivendo um propósito de Deus e você não pode parar.
Quando você vive aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, irmão, você não pode retroceder, você não pode parar, você tem que avançar. Você foi chamado para avançar, você foi chamado para avançar, você foi chamado para avançar. Só aquele que foi chamado para avançar, fica de pé em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, aleluia. Ninguém pode parar e ninguém pode derrotar aquele que nasceu para vencer. Quem nasceu para vencer, que levanta a mão e glorifica o Senhor. Quem nasceu para vencer, o Senhor tem nos chamado para viver um novo tempo, uma nova história em nossas vidas. O Senhor nos chamou para viver o novo de Deus, e tudo aquilo que Ele tem preparado como novo em nossas vidas vai exigir o teu foco. Eu quero te falar nessa noite, não perca o foco em Jesus. Ah, pastor se levantou, irmão se levantou, não perca o foco em Jesus. Talvez você veio de outra igreja, irmão, você veio desiludido. Estava conversando com a irmã, ela falou: pastor, eu saí da igreja por causa de um pastor e se levantou contra a minha vida. Irmã, quero falar para você, já falei para a senhora, Jesus nunca vai nos decepcionar. Jesus é o plano perfeito que nós precisamos. Irmão, foco naquilo que Deus te chamou para fazer. Tudo que Deus te chamou para você envolve pessoas. Sabe, um culto da família, isso reflete dentro da tua casa também. Você nasceu para ser bênção dentro do teu lar. Talvez você venha sozinha para a igreja, talvez você venha sozinho para a igreja, sua esposa, seu esposo não é, mas você é. Continua focado e continua cuidando. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para viver um propósito dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro da tua casa. O Senhor te chamou para que você possa entender que você foi chamado para ser diferente. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos esperando do irmão, muitas vezes estamos esperando da esposa, do marido, que seja a diferença dentro da nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já está falando com você há muito tempo. A diferença está em você. Quem sustenta esse lar é você. Quem sustenta essa família é você. Por mais que não entendam, irmão, você tem sustentado isso em fé. Continua focado. Continua perseverando, continua lutando, irmãos, porque vai haver milagres que vão acontecer, mas há outros milagres que têm a acontecer, e é através do teu posicionamento. Quando você se posiciona na presença do Senhor, quando você começa a fazer a vontade de Deus, quando você começa a fazer a vontade do Pai sobre a tua vida, irmão, não interessa quem venha contra você, o Senhor está contigo. Talvez você está falando: eu queria que a minha esposa fosse assim. Irmão, se Deus te entregou a sua esposa, o seu esposo, é porque é para você. É um preparando o outro, é um direcionando o outro, é um forjando o outro. Quem é casado sabe. Né, Valéria? É um forjando o outro. Olha para você que é casado, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: se é o ferro que me afia. Irmão, tu não é perfeito, tu vai querer uma pessoa perfeita? Não tem como. Só que são dois imperfeitos vivendo o mesmo propósito, aprendendo junto, crescendo junto na presença do Senhor. Eu quero que você seja profeta, que você se posicione nessa noite para viver um novo tempo na tua vida. Eu quero que você
Se posicione na presença do Senhor para viver os propósitos de Deus. E para de esperar por alguém. E para de esperar a aprovação das pessoas. E para de esperar a aprovação do cônjuge. Começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer em amor. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você precisa se posicionar para fazer a vontade de Deus e aprender com o Senhor todos os dias. O Senhor está te ensinando. O Senhor está te ensinando a amar pessoas, irmãos. Nós precisamos viver esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Ontem a gente estava falando disso na escola de discípulos. Já se tornou o maior mandamento. Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós não fazemos para ele aquilo que nós não queremos que faça para a gente. Nós buscamos a transformação. E é por isso que Deus ele tem te transformado em amor. E é por isso que Deus ele tem te levantado para fazer a diferença. Por mais que esteja difícil, por mais que a luta esteja grande, deixa eu te falar uma coisa. Há um Deus que tem um fardo pesado, tem um fardo leve para você, que está carregando um fardo pesado, que está preocupado, que está abatido, que está a ponto de estar desanimado. O Senhor está falando, tem um renovo para você. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero que você seja profeta na vida dela. Vira para a pessoa que está do seu lado. Talvez seja o seu cônjuge, talvez seja a sua família. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você vai começar a declarar sobre a vida dessa pessoa um novo tempo. E você vai levar ela a viver esse novo tempo. Ou talvez você, como Neemias, sentiu no seu coração de se posicionar para viver um novo tempo na presença do Senhor, e fazer aquilo que você não estava fazendo. Então quero te convidar também a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Intercessão, os pastores, vem Aquele aqui. que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas. Declara o Senhor em nome de Jesus.